Olá pessoal, tudo bem? Continuando o nosso estudo da tutela coletiva, hoje com uma temática super interessante que permite um diálogo muito legal e em especial uma possibilidade de nós ampliarmos os horizontes da tutela coletiva. Isso é muito legal, né? Sempre é muito legal ampliar os horizontes. Quando o assunto é esse, eu me empolgo mais ainda, porque eu sou suspeita, vocês sabem, quando o tema é de tutela coletiva. Nós vamos falar de ações coletivas e técnicas de coletivização. Na nossa primeira aula, quando começamos a pensar a tutela coletiva, quando eu trouxe os fundamentos da tutela coletiva para vocês, eu coloquei no roteiro de vocês já uma diferenciação. Não sei se vocês vão se lembrar. O que é processo coletivo, o que é ação coletiva, o que é técnica de coletivização, o que é tutela coletiva, né? E ali eu já dei alguns exemplos para vocês. Então, para explicar, por exemplo, ações coletivas, que exemplos que nós temos, né? A ação civil pública, prevista na sua lei específica lá de 1985. A lei da ação popular, que prevê, uma lei de 65, que prevê a ação popular, que também é uma ação coletiva. Todas essas ações coletivas têm por objeto a tutela dos direitos transindividuais, lembrando, na última aula vimos isso, que são os direitos difusos e coletivos em sentido estrito, e também dos direitos individuais homogêneos, lembrando que estes só vieram com o CDC em 1990, embora todo o microsistema processual coletivo acabe por se aplicar também aos direitos individuais homogêneos. Então, quando nós temos por objetivo a tutela desses direitos, quando eu preciso pleitear uma questão que toca um direito de uma coletividade, quando eu preciso pleitear a tutela de um direito individual homogêneo, considerando ali todas aquelas características de homogeneidade, né, que nós vimos, estudamos na última aula a partir da teoria do professor Sérgio Arenhart, enfim, nesses casos eu vou ter um manejo de ações coletivas voltadas à tutela desses direitos. Por exemplo, ação civil pública e ação popular e ação coletiva prevista no CDC também, claro, né? Que também vem aí integrando esse microsistema processual coletivo aí, especificamente lá nas previsões do Código de Defesa do Consumidor, que eu também coloquei para vocês no roteiro de vocês. Essas ações coletivas tem um procedimento próprio, nós teremos uma aula para falar sobre o devido processo legal coletivo, ele merece várias críticas, já mencionei para vocês aqui inclusive a obra do professor Edilson, que vai tratar disso e depois analisaremos melhor essa questão do devido processo legal coletivo, mas existe um procedimento que é o mesmo para tutela de todos esses tipos de direitos. Essa é a primeira crítica que se faz, não é? E nessas ações coletivas que são propostas por entes legitimados específicos, no caso da ação civil pública, no caso da ação do CDC, são propostas por entes que vêm previstos nessas duas legislações. Depois nós teremos uma aula só para falar sobre quem pode propor essas ações, mas temos ali o Ministério Público, a Defensoria Pública, isso veio depois por meio de uma alteração legislativa, União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias, associações constituídas há mais de um ano, enfim, temos ali um rol de entes legitimados que podem propor estas ações. No caso da ação popular, nós não teremos um aprofundamento aqui na ação popular, mas vocês também têm que saber que se trata de uma ação que pode ser proposta por qualquer cidadão, é a única que pode, né? No caso das ações coletivas do CDC, no caso da ação civil pública, ou seja, no caso das ações coletivas, com exceção da ação popular, nós não teremos a possibilidade de um indivíduo propor ação. Lá no regime, no sistema das class actions norte-americanas, existe essa possibilidade de um indivíduo, um integrante da coletividade, poder propor essa ação, desde que ele represente adequadamente os interesses da coletividade. No Brasil, isto não existe. Temos a ideia da representatividade adequada, que estudaremos depois, porque é bem importante, talvez um dos pontos mais importantes para a gente pensar todo o sistema de tutela coletiva, mas não existe uma previsão de legitimação individual aí para ingresso com ações coletivas no Brasil, salvo no caso da ação popular. Em todas essas ações, uma sentença genérica vai ser proferida e depois essa sentença vai poder ser objeto de liquidação e execução, tanto coletivas quanto individuais, em alguns casos. Depois também vamos estudar esse procedimento.
Só que o sistema de tutela coletiva, pessoal, não é composto só de ações coletivas, só dessas ações que são manejadas e que têm por objeto aí a tutela desses direitos. Nós temos pensado muito hoje em dia, né, toda a doutrina que estuda a tutela coletiva tem pensado em técnicas de coletivização, também com grande inspiração no direito norte-americano, que trabalha muito a agregação de casos. Nós tivemos no direito nos Estados Unidos, na década de 80, muitas ações individuais que foram propostas em razão do problema da contaminação do amianto. Em muitas escolas, por exemplo, nós tivemos contaminação por amianto. E isso gerou uma série de ações individuais propostas. A partir disso, começou-se a trabalhar a possibilidade de agregação de casos judiciais. O que envolve a agregação de casos? A agregação de casos não ocorre por meio de uma propositura de uma ação que já tenha natureza coletiva. Porque quando nós quando nós propusermos uma ação civil pública, uma ação coletiva do CDC, essa ação já é coletiva. Ela tem natureza coletiva, tanto que a legitimação para ela é muito especial, é uma legitimação prevista lá na Lei da Ação Civil Pública e no CDC, não é qualquer um que pode propor, tem uma série de requisitos que tem que ser atendidos, ela já começa coletiva e tem um procedimento próprio também, como eu já disse para vocês. Porém, é possível que eu consiga consolidar várias ações individuais sobre o mesmo tema. Nos Estados Unidos foi isso que começou a acontecer. Nós tivemos então a formação aí de agregação de casos relativos ao amianto. Por exemplo, vários outros casos de agregação, tá? Eu coloquei como o texto da aula hoje para vocês, um trechinho da minha tese de doutorado, em que inclusive eu trago para vocês os exemplos de agregação de casos que existem no direito norte-americano, tá? É um dos trechos que vocês vão ler, porque lá tem uma série de possibilidades, né? Eles têm desde o nosso litisconsórcio, que eles chamam de joinder, até algo super sofisticado que eles chamam de multidistrict litigation, que é a possibilidade de reunião de casos para produção de provas. Tem o consolidation, que é uma possibilidade de reunião de casos para decisão de questão comum. Enfim, tem uma série de possibilidades lá. Essa possibilidade de agregação de várias ações individuais com o mesmo tema, como foi no caso do amianto, para julgamento conjunto por um único juízo, nós não temos no Brasil. No Brasil, tentou-se, no projeto do CPC de 2015, trazerem a previsão de uma técnica de coletivização, que seria uma espécie de conversão de ação individual em ação coletiva. Não era bem uma técnica de agregação, mas era uma possibilidade de conversão de ação individual em ação coletiva. Quem tiver interesse, eu conto isso lá na tese também, que era prevista no artigo 333 do projeto do CPC e que previa a possibilidade do juiz, estando diante de uma ação individual, que embora individual tivesse natureza coletiva, tivesse repercussão coletiva, poder converter aquela ação individual em ação coletiva. Ela não valia, esse incidente não valia para direitos individuais homogêneos, o que era uma pena. A maior vantagem de algo como isso, né, de uma ferramenta como essa, seria justamente a possibilidade de se converter ações individuais, que são pseudo-individuais, muitas vezes. O professor Kazuo Watanabe tem um artigo clássico, super antigo, em que ele já falava dessas ações pseudo-individuais, porque elas não são individuais, tem várias pessoas com aquele mesmo interesse, né, repetidamente. Então seria muito legal se a gente pudesse ter a possibilidade de se converter uma ação, vou fechar aqui que tá fazendo um barulhinho chato, uma ação individual de tutela de direito individual em uma ação coletiva para tutela de um direito individual homogêneo. Mas o artigo 333 do projeto excetuava expressamente essa possibilidade. Justamente para direitos individuais não cabia. Ele viria para situações em que uma ação tinha cara de individual, iniciava-se individual, como individual, porém ela tinha uma repercussão coletiva, afeta a um direito coletivo estricto sensu ou um direito difuso. Isso foi vetado, tá? Acharam que seria demais isso, seria dar poder demais aí pro juiz, a possibilidade de se converter a ação individual em ação coletiva, teríamos problemas no acesso à justiça, em uma série de garantias constitucionais e por conta disso foi objeto de veto. Então, no Brasil, nós não temos
técnicas de agregação de casos, como temos nos Estados Unidos, que possibilita a reunião de várias ações individuais para uma vez só essas ações serem julgadas, como ocorria no caso do amianto. A professora Linda Milnix, dos Estados Unidos, que estuda muito tutela coletiva e técnicas de agregação, tem um artigo muito legal em que ela relata 2 atuações de 2 juízes diferentes em técnicas de agregação relativas ao amianto. E aí ela analisa o perfil de um juiz que é muito ativista e de um juiz que é mais conservador e vai analisando como a condução desses incidentes de agregação foi feita por esses 2 juízes. É super legal esse artigo, eu vou colocar ele na pasta de textos de apoio de vocês, para quem tiver interesse poder dar uma lida. Ela narra, é um artigo da década de 80, em que ela vai narrar essa atuação desses 2 juízes. A professora Linda Milnix, inclusive, é uma defensora das técnicas de agregação e uma crítica das ações coletivas. E nos Estados Unidos, as técnicas de agregação elas deram certo, muito porque os juízes têm um pouco mais de... eles são mais conservadores, eu ia falar outra coisa aqui, mas eles são mais conservadores com relação às ações coletivas, porque dá trabalho certificar uma ação coletiva. Ela tem uma série de requisitos, né? Chatos de muitas vezes serem atendidos, a condução é mais complexa. Já a técnica de agregação é mais fácil de conduzir, é menos burocrática, no sentido de uma série de requisitos e certificação. Então, as técnicas de agregação vieram por deixar um pouco mais de lado as ações coletivas e valorizar um pouco mais essa ferramenta. A professora Linda tem, inclusive, um artigo que se chama A Morte das Ações Coletivas. Posso colocar lá para vocês também, em que ela vai tratar justamente dessas questões. No Brasil, então, e infelizmente, digo aqui, seria muito legal se tivéssemos, não temos algo assim. Não temos a possibilidade de, diante de 200 ações individuais, reunirmos essas 200 para um julgamento só de caráter coletivo. Mas temos outras técnicas de coletivização. Seja técnicas previstas expressamente no sistema, que não tem esse nome de técnicas de coletivização, mas que a doutrina vai trabalhar como técnicas de coletivização, seja técnicas que nós podemos extrair do CPC em razão de alguns dispositivos que vieram com o CPC de 2015 que merecem todo o aproveitamento, tá? Uma primeira técnica de coletivização que eu gostaria de mencionar para vocês é o incidente de resolução de demandas repetitivas. Ai, professora, mas o IRDR é uma forma de formação de precedentes. O IRDR está dentro do sistema de precedentes, lá no artigo 927 ele aparece, inclusive, justamente porque o acórdão proferido no IRDR vai conter um precedente vinculante que vai ter que vincular todos os casos presentes e futuros. Claro, não estou dizendo o contrário disso não, mas além de ser uma técnica de formação de precedente, também é uma técnica de coletivização. Tem muita gente que vai dizer que existe aí um sistema de casos repetitivos, ok. Me parece que podemos também trabalhar com a ideia de um microsistema de casos repetitivos no Brasil, que vai acabar alcançando o IRDR e os recursos especial extraordinário repetitivos, mas sem dúvida o IRDR também ingressa dentro do microsistema processual coletivo. Vocês devem se lembrar que na nossa primeira aula, ou segunda, acho que segunda, né? Quando eu falei para vocês do microsistema processual coletivo, eu contei que o CPC de 2015 não existia só como algo um farol que iluminava o microsistema processual coletivo. Ele fazia parte do microsistema processual coletivo na medida em que ele traz a previsão de técnicas de coletivização, coisa que o CPC de 73 não fazia, não ao menos até a reforma que trouxe os recursos repetitivos lá em 2006. Então, o IRDR é justamente uma das ferramentas que mostra como o CPC de 2015 integra um microsistema processual coletivo por ser uma técnica de coletivização. E por que ele é uma técnica de coletivização? Vamos lembrar, né? Vocês estudaram o IRDR lá em Processo Civil 2. Quem teve aula comigo, inclusive, estudou comigo o IRDR. O que nós tratamos, né? O que nós vimos? O IRDR possibilita que, diante de várias ações em que haja uma questão de direito repetitiva, haja a instauração de um incidente no âmbito do tribunal para julgamento da questão de direito repetitiva. Claro que ela sai de uma ação individual
ela tem origem numa ação individual, mas a finalidade do IRDR não é julgar aquela ação individual. A finalidade do IRDR é julgar a questão de direito repetitiva de forma a afetar todas as ações individuais ou coletivas que estejam suspensas, porque possuem esta questão de direito como integrante da sua causa de pedir, ou do seu pedido, seja também para as ações futuras em que essa questão de direito venha a aparecer. A professora Sofia Temer, inclusive, na sua dissertação de mestrado, publicada, inclusive pela EUSPOD, trata disso e dá para o IRDR um caráter de processo objetivo, no sentido de que, de fato, caso não vai ser julgado, o que vai ser julgado é a questão de direito, por isso que ela trabalha isso sob a ótica dos processos objetivos, como se equiparando isso aos processos objetivos para controle de constitucionalidade, por exemplo, em que só a questão de direito constitucional ali da constitucionalidade é que vai ser julgada, tá? Seja como for, e ainda que a gente não precise aí entrar, né, não precisamos entrar nessas questões tão detalhadas do IRDR, o fato é que o IRDR, ao possibilitar o julgamento único de uma questão de direito, que vai gerar repercussões para várias ações, não deixa de ser uma técnica de coletivização de questões. Coletivização de questão de direito, tratamento coletivo de questões de direito, ok? Aqui nós temos uma série de críticas formuladas pela doutrina. Ninguém nega, inclusive porque deu certo, né? Que o IRDR conseguiu cumprir uma função bem importante de redução de casos, de uniformização de entendimentos em torno de questões de direito, e deu certo. Ele tem sido muito utilizado, tem havido aí a instauração de vários IRDRs no Brasil, mas ele tem uma série de problemas, né? Ele tem algumas vantagens, na medida em que, se comparado às ações coletivas, ele pode ter por objeto, por exemplo, questões de direito tributário, que não podem ser objeto de ações coletivas, isso é expressamente excluído pela lei da ação civil pública, então ele pode resolver questões de direito tributário e tem sido utilizado para essas questões, mas o IRDR tem uma série de problemas, tá? Quando nós comparamos o IRDR com as ações coletivas, eu gosto de dizer que eu acho uma pena, e coloquei isso lá na tese, vocês já devem, daqui a pouquinho vocês vão ler, inclusive, esse trecho da tese. Eu acho uma pena que o legislador tenha desprestigiado tanto as ações coletivas e prestigiado tanto o IRDR, né? Deveria se ter aí pensado, e nós temos tentado fazer isso por meio de vários códigos modelo, projetos de código modelo de ações coletivas, de processos coletivos, mas nunca deu certo, nenhum deles deu certo, né? Mas o fato é que o legislador meio que desistiu das ações coletivas quando ele optou por trazer incidentes como o IRDR, que tem suas vantagens. Ele tem, inclusive, inspiração, vocês sabem, no direito alemão, falamos disso também no ano passado, né? E falaram, né? Em outras turmas também vocês devem ter visto isso. Mas nós temos aí uma grande dificuldade, porque o IRDR sai de uma ação individual, gente. E nessa ação individual nós teremos como partes pessoas que são as partes dessas ações individuais. Claro que temos ali a presença do MP, que pode inclusive provocar o incidente, a defensoria também pode provocar o incidente, mas o fato é que a ideia de representação adequada dos interesses dessa coletividade que vai ser alcançada pela decisão do IRDR não vai ser respeitada no IRDR. O professor Marinoni, num livro muito bom de incidente de resolução de demandas repetitivas que tem, inclusive, vai dizer que o IRDR não deixa de ser uma forma de se possibilitar uma formação de uma coisa julgada que prejudica terceiros. Por quê? A decisão do IRDR vai vincular todos que possuam ações em que a questão de direito apareça, presentes e futuras, seja para beneficiar, seja para prejudicar. Então imagine você que tem a sua ação individual que está lá suspensa aguardando o IRDR, recebendo uma decisão de um incidente do qual você não participou e no qual também não havia um ente legitimado devidamente representando os interesses da coletividade que você integra, na medida em que a questão de direito está sendo decidida de forma coletiva. Então, uma das maiores críticas ao IRDR, e de novo, sem desmerecer as vantagens desse instrumento, e claro, né, gente, isso é uma parte da doutrina que traz isso que eu estou dizendo para vocês. Vocês vão encontrar aí vários autores que não vão ver um problema nisso, mas para mim, concordo com a doutrina que vai dizer que isso é um problema,
Qual é o maior problema? O da representatividade adequada, que falta no IRDR. E nas ações coletivas, embora não seja lá muito bem controlado, nós veremos isso depois na aula específica disso, ao menos existe essa previsão. Ao menos nós temos aí a possibilidade de se defender isso. Claro que no IRDR também deveríamos ter. E claro que no IRDR conseguimos contornar um pouquinho essa questão, como por exemplo a previsão da intervenção de amicus curiae. Mas o amicus curiae não é representante adequado, né? A representação adequada prevista lá no artigo 138 para o amicus curiae, inclusive, não é a mesma representação adequada das ações coletivas, né? Nós temos aí uma ideia de qualificação do ente que vai ser amicus, etc., mas não de legitimação adequada, como temos nas ações coletivas. Então, esse é o primeiro problema. Se nós tivéssemos que comparar as ações coletivas com o IRDR, um primeiro problema residiria, sem dúvida, na falta de representação adequada e na possibilidade de alcance da coletividade não representada no IRDR, ainda que para prejudicá-la, coisa que nas ações coletivas não vai acontecer, não ao menos como regra, tá? Outro problema do IRDR é que ele é instaurado em cada tribunal. Então, nós podemos ter vários IRDRs aí que vão produzir os seus efeitos apenas nos estados, sob a jurisdição daquele tribunal que está julgando esse incidente e não em âmbito nacional. Para o IRDR ter eficácia nacional, vocês devem se lembrar que nós precisamos provocar o STJ ou o STF para atribuição de um efeito suspensivo nacional, para que todas as ações em âmbito nacional fiquem suspensas, aguardando o julgamento da questão de direito. Esse pedido pode ser formulado pelas partes, pelo MP ou pela defensoria, porém, se não houver recurso especial extraordinário do acórdão do IRDR, esse efeito suspensivo não vai ter servido para nada, porque nessas situações nós vamos ter a possibilidade de todas as ações voltarem a tramitar normalmente, sem que o efeito suspensivo perdure nesses casos, ok? Vocês também já me ouviram falar muitas vezes disso, ok? Então temos que tomar aí uma série de cuidados, porque o IRDR exige algumas ressalvas que as ações coletivas não têm. De novo, ele tem vantagens, de novo, ele tem muitas coisas boas, porém, tanto a questão da representação adequada quanto a inviabilidade de sempre se provocar uma eficácia nacional para a decisão do IRDR são dois pontos que desfavorecem o IRDR quando nós comparamos o IRDR com as ações coletivas, ainda que ele de fato traga vantagens, porque é interessante, é uma possibilidade de consolidação do entendimento em torno de uma questão de direito, e há várias questões que são objeto de IRDR que não seriam objeto de ações coletivas. O ideal seria que o sistema conseguisse preservar ambos e dar a ambos a sua destinação adequada, cada caso sendo um caso, né? Mas nós não temos visto isso acontecer, ok? Uma ressalva antes de eu interromper esse vídeo e continuar em outro, para nós não termos aí o problema de não conseguirmos subir esse vídeo para o YouTube. Incidente de assunção de competência não é modo de julgamento, forma de julgamento de casos repetitivos, tá, gente? O IAC, o incidente de assunção de competência, existe justamente para questões relevantes de direito de caráter não repetitivo, que não se repetem. Se há repetitivo, se há questão repetitiva, o instrumento é o IRDR, não o IAC. A Daniela Peretti Dávila, minha querida amiga, fez a sua dissertação de mestrado sobre isso na PUC São Paulo. Eu tive a honra, o prazer de participar da banca, e ela defendeu corretamente, a meu ver, que o tratamento que tem sido dado pelo IAC, em alguns casos pela doutrina e pela jurisprudência, tem sido equivocado, porque muita gente inclui o IAC como técnica de coletivização. Não é. Vocês podem ver que no roteiro de vocês eu não coloquei o IAC como uma técnica de coletivização. Ele não é. Ok? Pessoal, eu estou aqui trazendo o IRDR e o IAC partindo do pressuposto de que vocês sabem do que eu estou falando, tá? Se vocês tiverem dúvida, não lembrarem do que se trata, considerando que todos vocês já estudaram essas duas ferramentas, no nosso encontro ao vivo, nós podemos rememorar algumas questões do IRDR sem problema nenhum, ok? Mas para fechar essa primeira parte, o IRDR é uma técnica de coletivização que tem vantagens, mas também, quando comparado com ações coletivas, tem algumas desvantagens. Ao meu ver,
acompanhando aí uma parte da doutrina, ressalvando sempre o entendimento em sentido contrário, que vocês também devem conhecer, ok? Daqui a pouquinho eu volto para falarmos um pouquinho mais sobre técnicas de coletivização. Até já já!